Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que a ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, dá início a mais um ciclo de palestras nessa noite. Nesta edição, com o tema Benefícios da amamentação para a lactante, a criança e a sociedade. Solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligados. Todas as dúvidas e contribuições devem ser encaminhadas por meio do chat. Informamos que os certificados estarão disponíveis por meio do login na Simpla em até 7 dias. Nessa terceira edição de 2022 do ciclo de palestras ANRIGS, contamos com a parceria da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional RS e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. A amamentação contribui para o desenvolvimento saudável da criança, mas nem sempre é um processo fácil para a lactante. Apesar da riqueza da amamentação, ainda existem dificuldades físicas, mitos e informações incompletas circulando sobre o assunto. Para conversar conosco sobre esse tema, contamos com a moderação da doutora Dilma Tessari, médica ginecologista, diretora de integração social da ANRIGS, e os especialistas no assunto, doutora Bettina Vombretti, médica e mastologista, e doutor Leandro Nunes, médico pediatra e neonatologista. Doutora Bettina Vombretti é médica ginecologista e obstetra, especializada em mastologia, mestre e doutora em gerontologia, Master Internacional em Mastologia Humberto Veronese pela UDIMA Madrid, professora da Escola de Medicina da PUC, preceptora da Residência Médica em Mastologia do Hospital São Lucas da PUC e médica mastologista do Corpo Clínico do Hospital Moinhos de Vento, Hospital Mãe de Deus e do Grupo Ontoclínicas. E o Dr. Leandro Nunes é médico pediatra e neonatologista, mestre e doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor adjunto do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da URGS. Preceptor da residência médica em pediatria e neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe da unidade de alojamento conjunto do Serviço de Neonatologia do HCPA e consultor internacional em aleitamento materno, certificado pelo IBC-LC. Convidamos agora a doutora Dilma Tessari para conduzir esse evento. Um bom evento a todos. Bom, boa noite a todos, em especial a Ana, que nos apresentou, aos palestrantes, a doutora Bettina e o doutor, a primeira que vai falar é a doutora Bettina, né? E o doutor Leandro, que é médico pediatra, e hoje, então, nós vamos tomar conta de um tema muito importante que, na verdade, todos sabemos que o leite materno é o alimento mais perfeito que existe. É espécie específico, ele tem a composição ideal para o desenvolvimento do bebê humano, e tem uma composição especial e diferente para cada momento, época que o bebê nasce mais prematuro ou menos, e como todas as outras espécies, a mulher traz consigo a proposta biológica de amamentar. Então, assim colocado, parece que seria muito simples, né? Amamenta. Só que não é bem assim como a Ana falou ao início. Tanto que se fazem eventos, o próprio Ministério da Saúde propôs neste nosso agosto dourado, que nós estamos passando, que é um mês dedicado à amamentação, estamos trabalhando o tema fortalecendo a amamentação, educando e apoiando. Então, precisa de fortalecimento, precisa de apoio,
como assim? Não seria tão natural que todos amamentassem e pronto? Na verdade, realmente, eu sei que estamos falando com um público bastante heterogêneo, temos pessoas da comunidade, médicos, estudantes de medicina. Eu diria que quem melhor sabe falar sobre isso, certamente, são as mães que já amamentaram, porque cada uma tem uma individualidade, cada uma tem uma particularidade para ser observada. E cada uma dessas particularidades do dia a dia, da amamentação, da prática de amamentação dela, é muito importante para que se consiga o objetivo final, que é amamentar. A própria proposta biológica, que eu falei há pouco, ela consta desde a gestação da mulher ter a capacidade, então, de engravidar, de gerar o seu filho, de nutri-lo intraútero, de parir, né, de acontecer esse nascimento, ela junta este filho, que é o consolo naquela hora, ela coloca ele no mundo e, ao mesmo tempo, junta para conduzi-lo nos primeiros momentos. E me parece extremamente importante que ela sinta também essa capacidade de poder alimentar e vê-lo crescer ainda na dependência dessa unidade biológica mãe-filho. Né? Ela tem a capacidade de alimentar e o bebê a se desenvolver muito bem com o seu próprio leite. E esse fato tem uma importância relativa ou absoluta, em graus variáveis de empenho, de empenho realmente é a palavra, entre uma mãe e outra. Uma considera isso de uma importância fundamental, se sente incompetente se não consegue fazer isso, outras já menos. Outras até não gostam de amamentar, e isso também a gente tem que respeitar. Mas, assim, a importância de poder lidar, de informar a mãe o suficiente durante o seu pré-natal, durante o tempo da permanência hospitalar, é de fundamental importância. E parece que também muito importante é esse acompanhamento no pós-parto, quem sabe até a domicílio, né, tem uma importância fundamental para que aquela amamentação se estabeleça, que os problemas maiores ou menores sejam superados para que se consiga o objetivo do Ministério da Saúde é longo, né? A amamentação exclusiva 6 meses, mas ela pode se manter até os 2 anos ou mais, é que nos diz o Ministério da Saúde. Então, para se consiga esse fim objetivo que é amamentar, hoje a gente vai falar sobre os benefícios para a mãe e para o bebê. E para isso a gente trouxe 2 pessoas, né? Na verdade, quem encontrou os palestrantes e convidou os palestrantes foi o nosso diretor científico, o Dr. Guilherme Nath, que trouxe a doutora Bettina como nossa convidada para falar sobre a parte materna, sobre os benefícios para a mãe, e o doutor Leandro para os benefícios para a criança, que vem em seguida. E eu logo de imediato já chamo a doutora Bettina, que vai fazer essa palestra, e salientando que essas pessoas têm essa experiência prática com a amamentação, e isso com certeza vai poder orientar de uma forma mais objetiva, e se conseguir esse objetivo, que é que a mãe realmente amamente o seu bebê para benefício de todos. Com a palavra, então, doutora Bettina, por favor. Uma boa noite, então, a todos. Agradecer, então, o convite, né, e a iniciativa da Amrix. Esse é o mês dedicado à amamentação, e, enfim, a gente conversa bastante sobre a dor e a delícia de amamentar, digamos assim. E coube, então, a mim, obviamente, que é a minha área de estudo, a questão materna. Vou compartilhar com vocês, enfim, e preparei alguns slides para a gente conversar
sobre o assunto. Acho que as dúvidas vão ser no final, né? Doutora Dilma, acho que foi isso que a gente acabou combinando, né? Uhum. Então, Ao final, as perguntas vêm pelo chat, né? Tá. E a Ana vai fazer, porque ela vai ler lá pelo chat as perguntas. Tá. Tá todo mundo visualizando a tela aí? Eu sim. Tudo certo? Então, assim, embora nós estejamos no dia 9 de agosto de 2022, né, falando sobre amamentação, ele é um tema, ou enfim, ele já é motivo para quadros e pinturas desde o século XV, né? Esse é um quadro do Leonardo da Vinci, que é a Virgem e o Menino, e em que a gente já vê essa questão da amamentação e que já se via desde aquela época a importância que existe tanto nesse olhar, né, da mãe pelo bebê no momento da amamentação, além, né, da coisa de nutrição mesmo, desse efeito nutritivo. A gente segue depois, continuando, olhando para o nosso passado, né? A gente vê, esse é um quadro do Picasso, intitulado como Maternidade, e sim, ele pinta a mãe amamentando. E mais modernamente, o que a gente vê? A própria Disney, agora, em 2016, participou de uma campanha de amamentação mundial e botou até as princesas amamentando seus filhos. Então, eu gosto de começar com essa sequência de quadros para mostrar que, sim, esse tema é antigo, importante, e por isso a gente continua até 22 ainda falando e estimulando esse momento. Para a mãe, não há menor dúvida que é um momento extremamente desafiador, né? O puerpério é um momento desafiador para a mulher. Não costuma ser, como eu digo para minhas pacientes, e costumo ver muito aqui no consultório, não costuma ser uma propaganda de margarina, né? Como a gente vê, e existem muitos desafios, né, nessa sequência entre cuidar do bebê, amamentar, toda a questão óbvia da própria sociedade, né? A gente acaba tendo uma pressão muito grande, tem que amamentar, mas eu sempre costumo dizer que o ato de amamentar, embora seja executado por uma mulher, ele depende de toda a função familiar e toda a função social que está em volta. Baseado em diversos estudos, e por um longo tempo a gente sabe muitos benefícios que a amamentação tem especificamente para a mulher, né, que é o tema da minha aula. Então, assim, a gente sabe que logo no pós-parto, o ato de amamentar, ele ajuda o útero a diminuir de tamanho, né, então vai liberar hormônios, e esses hormônios ajudam o útero a contrair, com isso, então, vai ter um sangramento menor, a mulher perde menos sangue, e com isso tem os benefícios nesse sentido. Então, ajuda o útero a diminuir mais rapidamente, porque né, aumenta, na verdade, não é que aumente as reservas de ferro, mas sim a mulher sangrando menos, acaba perdendo menos sangue, e com isso tendo a reserva de ferro mantida. Tem diversos estudos populacionais que demonstram que mulheres que amamentam têm um risco menor de desenvolver câncer de mama, né? A mama, ela só chega ao desenvolvimento final dela quando a mulher amamenta. Então, quanto antes isso acontecer, antes a mama chega ao seu desenvolvimento final, e também por isso ela tem um risco menor de desenvolver câncer de mama. É muito instigante. A gente observa, por exemplo, que populações indígenas, né, mulheres que vivem em populações indígenas têm baixíssimo índice de câncer de mama. Já foi feito diversos estudos sobre isso, e sim, um dos grandes fatores óbvios, além da questão de alimentação, de hábitos de vida, mas sim, o que se observa nas índias? Ou elas estão amamentando, ou elas estão grávidas, né? Então, esse ato de amamentar, sim, ele é considerado um fator de proteção especificamente para câncer de mama. Tá? Além de ovário também, ovário muito mais especificamente pela questão de não ciclar. Então, enquanto a mulher está amamentando, normalmente ela não cicla, ela não tem os picos hormonais, e com isso também deixa aquele ovário em repouso, e por isso também tem um benefício em reduzir o risco de câncer de ovário.
E outra questão que eu botei embaixo, que ajuda a retardar uma nova gravidez. Como maneira geral, a mulher que está amamentando, isso obviamente muito mais que da maneira exclusiva, então tem que estar amamentando exclusivamente na mama, não está amamentando, não usando nenhuma fórmula, nem nada, diminui ou retarda os ciclos hormonais, e com esse retardo dos ciclos hormonais também não vai ovular, e isso também pode ser considerado um fator de método anticoncepcional. O que mais a gente tem de benefícios, né, na lista de benefícios da amamentação para a mulher? O aleitamento em si, então, como eu falei no início, o puerpério, ele é um momento conturbado pela questão hormonal, pela questão que tem um ser humano para ser cuidado, que precisa todos os cuidados, né, diários. Então, assim, a amamentação, ela até, enfim, ela ajuda a mãe no sentido de que não precisa esquentar a mamadeira, não precisa ver se o leite está quente ou não está quente, não precisa comprar o leite. Então, tem todos os fatores econômicos que também são importantes na questão do aleitamento materno. Tem as questões, enfim, não precisa levar a mamadeira, fazer higiene da mamadeira. Então, com tudo isso, o aleitamento na mama é uma coisa muito, muito confortável, digamos assim, quando ele é bem sucedido, tá? A gente tem também diversos estudos que nos demonstram um risco de depressão pós-parto. A gente tem estudos em torno de 10% a 15% das mulheres desenvolvem depressão grave no puerpério. E o aleitamento, pela questão do cuidado e pela questão do olhar materno, as mulheres que amamentam habitualmente têm um risco menor de depressão no pós-parto. Então, também, mais um motivo para a gente estimular a questão do aleitamento. É mais prático e menos trabalhoso, como eu botei ali, é mais prático, muito, muito nesse sentido, né, de que não precisa esquentar de noite, acorda, dá a mama, o bebê mama, fica muito mais confortável para a mãe, né? O leite está pronto, não precisa ser preparado, então também não corre aqueles riscos de eventualmente preparar a fórmula de maneira errada, ou uma fórmula que a criança não aceite, como a doutora Dilma falou bem no início, né? O leite materno, ele é específico, né? Então, o corpo da mulher fabrica o leite, produz o leite específico para o bebê. Então, ele é espécie, né, específico, bem compatível, e por isso que a gente costuma dizer, então, o leite está pronto, não precisa ser preparado. Ele não estraga, né, então, assim, a questão toda de armazenamento também, que muitas vezes acaba dando mais trabalho para a mulher no puerpério, ele já está ali, está pronto, é só oferecer. E também o último item que eu coloco nesse slide, que é mais econômico, e não preciso explicar, acho que não necessita maiores explicações especificamente sobre isso. O que mais a gente tem de benefício, né? Melhor saúde e nutrição resulta em melhor ambiente psicossocial e um bem-estar. Então, assim, o nenê bem nutrido, né, o bebê bem nutrido, ele vai ter uma noite de sono mais tranquila, vai, enfim, ter uma saciedade melhor, vai desenvolver habitualmente menos problemas gastrointestinais. Então, isso também é o que uma mãe quer, e isso também traz uma sensação de bem-estar. Com isso, menos gastos também e cuidados médicos, né? Mulheres que amamentam levam muito menos os seus filhos para a emergência, né? Isso também tem estudos bem documentados sobre isso. Tem menos infecção, os bebês acabam tendo menos infecção e frequentam menos emergências. Então, também do ponto de vista de gasto econômico, é importante nesse sentido, tá? E essa economia, na verdade, também eu costumo dizer isso para as mães, às vezes essa economia que a gente faz pode ser revertida em outros benefícios, em outras coisas para aquele bebê, para aquela família. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a amamentação é benéfica para a mulher por diversos fatores, aqui eu estou falando especificamente em relação à mãe, mas não é fácil, né?
Meu consultório eu vejo bastante pacientes chegando no momento da amamentação, enfim, com uma mastite, com uma fissura, com toda uma carga emocional, né, da sociedade, tem que amamentar, tem que amamentar, tem que amamentar, e não costuma, não é um momento fácil para a mulher, tá? Então, assim, o que a gente tem mais, o que mais a gente enxerga, enfim, é o engurgitamento mamário. Engurgitamento mamário é quando aqueles lóbulos, na verdade, os lóbulos que são, como eu normalmente exemplifico que a mama é como se fosse um cacho de uva, né? Aqui seriam as uvas que tem que produzir o leite e os cabinhos que vão até o mamilo, os ductos, né? Nós chamamos isso de ductos e aqui nós chamamos de lóbulos. O que acontece? Algumas vezes, alguma região da mama pode estar produzindo muito leite, né? E algum canal, algum desses ductos pode estar interrompido por algum motivo, ou pode não estar sendo pego da maneira correta pelo bebê, e com isso acaba acumulando leite aqui, o estoque de leite acaba acontecendo ali, acaba ficando parado. Isso que a gente costuma dizer, então, aqui eu tenho uma mama normal e aqui eu tenho uma mama engurgitada. Uma mama engurgitada é o quê? Eu produzi muito leite aqui, mas ele, por algum motivo, ou por uma deficiência da pega, né, do bebê, ou por algum motivo anatômico, inclusive, da mulher, esse leite não está saindo, certo? Quando a gente deixa, o engurgitamento não é nada mais, nada menos do que um leite ali parado. Quando esse leite fica ali, a gente aumenta o risco de um processo infeccioso, porque tem um líquido ali parado, é como eu digo, tem uma poça de água, né? Então, a gente aumenta o risco de que venha a ter ali algum processo infeccioso, alguma bactéria, e aí sim a gente acaba desenvolvendo uma mastite, né? A mastite normalmente ela não vai acontecer em toda a região, em toda a mama engurgitada, normalmente ela vai acontecer inicialmente em algum quadrante, e aí sim que a gente vai ter alguma área da mama mais vermelha, dor, febre, e aí sim que a gente caracteriza especificamente uma questão de mastite. Claro que é um momento tenso para aquela mulher, né? Tá todo mundo dizendo que é importante ela amamentar, tá todo mundo dizendo que o bebê precisa que ela amamente, mas a gente precisa também lembrar que algumas vezes isso não é uma coisa fácil para aquela mulher, né? Ela pode desenvolver alguma fissura, algum machucado no mamilo, então a amamentação acaba causando dor. E aí sim, tem alguns sinais de alerta que são importantes se saber e se ter o cuidado, né, por aquela mulher, que é se a mama ficar vermelha, se ela tiver algum inchaço ali no local, começar com calafrios, com febre, né? Normalmente, quando tem um quadro maior de mastite, a mulher normalmente se queixa de muito cansaço, justamente porque o corpo está trabalhando para reverter, né, aquele processo infeccioso. Sempre que isso acontece, a gente tem que estimular a mulher a continuar amamentando, sim, é importante, mas tem que procurar um atendimento médico, né? A mastite a gente trata relativamente, a mastite no início a gente consegue tratar de uma maneira tranquila, habitualmente com antibiótico, a gente consegue tratar, a mulher pode seguir amamentando, mesmo estando com uma mastite, e sempre, quanto antes se procura, né, o auxílio médico nesse sentido é melhor, para evitar que essa mastite eventualmente evolua para um abscesso de mama, que necessite drenagem, ou eventualmente para algum quadro infeccioso maior, certo? Que outros cuidados a gente tem que ter? Então, prestar atenção nessa mãe, prestar atenção se ela desenvolver, né, algum desses sintomas, mas a gente tem alguns cuidados também que envolve toda a questão familiar e que às vezes eu digo, olha, que o pai pode ajudar, que, enfim, o companheiro pode ajudar, a família pode ajudar aquela mãe que está amamentando. Uma questão importante é a questão da alimentação saudável, né? É importante que aquela mãe mantenha uma alimentação saudável, obviamente, quanto mais fruta, quanto mais cereais aquela mulher ingerir, melhor, quanto menos
produtos industrializados, principalmente com muito sódio, melhor, né? É importante que a mãe beba bastante água, é importante que ela se mantenha bem hidratada. Então, tem toda aquela questão, enquanto está amamentando, deixa uma garrafa de água do lado, estimula a beber bastante líquido. O ideal é que se beba de 2 a 3 litros de água por dia, especificamente quando está amamentando. Isso são cuidados importantes na produção do leite e no sucesso também da amamentação. Importantíssimo, né, evitar bebidas alcoólicas. A gente tem diversos estudos que demonstram o prejuízo, né, na verdade, do alcoolismo materno para aquele bebê. A gente sabe que o álcool, ele passa para o leite, então o ideal é que a mulher não ingira nenhum tipo de álcool enquanto estiver amamentando. A mesma coisa o cigarro. Então, cuidados importantes, sim, evitar cigarro, evitar bebidas alcoólicas, principalmente pensando na saúde do bebê. Outra questão importante na amamentação também é o uso de medicamentos, né? Nós temos alguns medicamentos que podem afetar tanto a produção do leite, quanto também podem passar, né, para o leite. Então, sempre que for usar algum remédio, é muito importante que informe o médico que está amamentando. Parece, às vezes, até um pouco irônico isso, mas é muito comum, assim, a gente vê as pacientes, elas vêm no consultório e não informam que estão amamentando, né? Então, o meu ginecologista sabe que eu estou amamentando, o pediatra sabe que eu estou amamentando, sim, mas quando for consultar com um clínico geral, né, eu costumo frisar isso bastante com os estudantes de medicina, lá na PUC, que eu atendo na Vila Fátima, a gente diz, pergunta se está amamentando, pergunta, porque toda essa questão da medicação pode influenciar na produção de leite. Então, eu sempre oriento isso, é importante informar, né? Cuidados com a mama, então, o que tem que cuidar, né? Assim, o ideal é manter sempre a mama o mais limpa possível, não precisa ficar esfregando a mama, não precisa, mas sim, manter a mama limpa, né? O ideal é sempre que ela fique bem hidratada, no sentido de evitar rachaduras, porque uma fissura, ela pode ser a porta de entrada para alguma bactéria. Então, se a gente faz alguma fissura, alguma rachadura, a gente tem uma porta de entrada de uma bactéria e aí aumenta, enfim, aí vem toda a questão que desencadeia. Entra uma bactéria, né, fica ali naquele ducto, pega um lóbulo, infecta, a gente acaba tendo um quadro de mastite e isso acaba, obviamente, dificultando a amamentação. E uma outra coisa importante também na questão do sucesso da amamentação é a questão de descansar, né? A mulher também precisa dormir, então, descansar para poder produzir leite, né? Às vezes se entra naquela coisa de cuidar do bebê e de todas as tarefas que surgem quando nasce uma mãe e acaba aquela mulher não descansando. Então, também nesse ponto, eu sempre costumo destacar que é importante a ajuda da família, a ajuda do esposo, a ajuda da mãe, né? Que as mulheres também têm que aceitar essa ajuda. Às vezes a gente tem um sentimento de que quer fazer tudo e de que pode fazer tudo. Eu tenho um menino de 8 anos e uma menina de 4. Eu me lembro que quando meu menino nasceu, eu pensei, bom, mas eu vou ficar em casa, como é que eu não vou conseguir dominar tudo? E quando eu me dei conta, assim, eu não conseguia nem abrir a porta, porque eu não queria que ninguém me ajudasse, mas também eu não dava conta de tudo. Então, a gente precisa, né, desse auxílio das pessoas que estão ao nosso redor, e isso às vezes também é muito importante no sucesso da amamentação e no sucesso da saúde dos nossos filhos. Basicamente, o que eu tinha para discutir com vocês e ressaltar do meu ponto de vista materno são esses pontos. Eu gostaria que todo mundo pudesse amamentar tranquilamente e com essa tranquilidade como mostram esses quadros, e a gente realmente sonha com isso e espera que isso possa acontecer cada vez mais. Estou à disposição para as perguntas, feitas mais no final, né? Isso.
Muito obrigada, Betina. Muito esclarecedor, e vamos aguardar mais perguntas que a gente vai novamente voltar ao final, né, por favor. Chamo, então, na sequência, o doutor Leandro, que é o nosso médico pediatra, como eu disse antes, com uma boa experiência com amamentação, para a sua palestra. Então, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer também o convite da Associação Médica do Rio Grande do Sul para estar podendo aqui dividir esse momento com vocês, na companhia da doutora Dilma, que a gente conversou um pouco antes, né, que é um prazer reencontrá-la, e também da doutora Betina. Então, esse é um mês muito intenso para quem trabalha com amamentação. Na verdade, a amamentação, como eu vou mostrar um pouquinho para vocês, eu acho que a doutora Betina também já introduziu um pouco esse tema, e a doutora Dilma também, é algo que a gente tem que trabalhar com muita constância. Na verdade, sempre quando a gente promove saúde, a gente tem que estar num trabalho incansável, né? Saindo um pouquinho do foco da amamentação, um exemplo claro disso é a questão das vacinas, por exemplo, né? Todos nós sabemos da importância das vacinas, né? Nós tivemos várias doenças infantis erradicadas no Brasil, como sarampo, poliomielite, e vocês vejam que algumas das doenças estão retornando agora, né? Então, é outro exemplo de as vacinas, a doença foi erradicada, nós temos que continuar as campanhas de vacinação para que as doenças não voltem. Então, a amamentação é a mesma coisa, né? A amamentação, ela pode parecer fácil no primeiro momento, mas ela gera muita expectativa, muita ansiedade e muitas dificuldades. E nós, como profissionais da área da saúde, temos que estar prontos, preparados para promover e proteger o aleitamento materno. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre vantagens do aleitamento materno e vou falar um pouquinho de por que é tão importante também a gente tratar desse tema, não apenas no Agosto Dourado, mas durante todo o ano. Então, assim, a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo sabe, todo mundo já leu sobre isso. Por quanto tempo amamentar? Se a gente faz num grupo de pessoas, é impressionante como fica na mente das pessoas 6 meses. As pessoas respondem 6 meses, 6 meses. E, na verdade, né, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, já desde 2004, né, é que o aleitamento materno ele deve ser exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e complementado junto com a alimentação saudável por, no mínimo, 2 anos. Né? E a gente considera aleitamento exclusivo aquela criança que recebe somente o leite materno, preferencialmente do seio de sua própria mãe, mas na impossibilidade disso, também o leite materno ordenhado, extraído, né, e oferecido de copinho ou de mamadeira, enfim, e nenhum outro líquido ou sólido, né, exceto, claro, gotas, xaropes, vitaminas, medicamentos, não deixa de ser aleitamento materno exclusivo. E por que isso mudou, né? Na verdade, até 2004, ali, né, o que se falava muito era ter aleitamento materno exclusivo de 4 a 6 meses. E tinha uma janela ali, um hiato, 4 a 6 meses. E quando é que você decidia que era 4, 5 ou 6? Isso você decidia de acordo com a família, com o médico, né? E devido a inúmeros, olha, são muitos estudos que vem se avolumando desde a década de 80 sobre os benefícios da amamentação, a Organização Mundial da Saúde bateu o martelo que nos primeiros 6 meses, realmente, o leite materno, como a doutora Dilma já tinha dito inicialmente na sua fala, ele tem tudo que o bebê precisa para o pleno desenvolvimento. Inclusive, muitos dos benefícios do aleitamento materno são dose dependentes. Um deles é o que a doutora Betina falou para vocês, que é o câncer de mama, né? Então, assim, a gente sabe, às vezes muitos colegas perguntam, até os nossos residentes, poxa, o nenê já tem 1 ano e meio, tem 2 anos, já tem dente, já se alimenta. Será que não tem que interromper a amamentação? Aí o que eu sempre digo, né? O bebê está reclamando, a mãe está reclamando, então por que isso nos incomoda, né? Na verdade, não tem um tempo máximo. A gente sabe, através de estudos antropológicos, feito com macacos, né, que em torno de 2 anos e meio e 3 anos há um desinteresse natural do binômio, né? Então, na verdade, quem vai decidir é a mãe e o bebê de acordo com a situação. E sim, mesmo o bebê se alimentando adequadamente, comendo de tudo, ainda
o leite materno tem benefícios imunológicos e outros tantos para a saúde da criança, inclusive da mãe também. Aqui eu vou trazer para vocês dados, que são dados interessantes, que é o estudo nacional, está sendo desenvolvido, né, capitaneado lá pelo pessoal do Rio de Janeiro, o estudo, melhor dizendo, nacional de aleitamento e nutrição infantil. Então, na verdade, os estudos populacionais que veem dados de aleitamento materno, eles são realizados no Brasil há mais ou menos cada 10 anos. Tá? Então, a gente tem aqui dados de pesquisa de 86, 96, 2006. Depois de 2016, por questões econômicas, o país acabou tendo um hiato, e agora, em 2019, foi feito um outro estudo. Então, vocês vejam, isso aqui é a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses. Então, vocês vejam que na década de 80, 2,9%, gente. E à medida que foram avançando as décadas, nós chegamos agora a 45,7%. Deveria ser 100%, pela recomendação da Organização Mundial da Saúde. A gente sabe que esse aumento na prevalência, que é nas taxas de aleitamento materno, ele vem por um trabalho muito grande governamental, de políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno. Vou dar um exemplo para vocês. Ampliação da licença maternidade, a iniciativa Os Hospitais que são Amigo da Criança, que são hospitais que têm esse título, eles recebem um título, digamos assim, um título de... É uma premiação, né? É uma titulação que o Ministério da Saúde dá, que esse hospital ele trabalha em prol da amamentação. É um reconhecimento, digamos assim. Agora tem as unidades básicas amigas da criança, tem agora empresas que têm promovendo salas de amamentação para suas funcionárias, tem a questão também do próprio mês, né, do Agosto Dourado, a questão da Semana Mundial da Amamentação, com atrizes, sempre, agora está voltando isso, né, as madrinhas, que são atrizes famosas, para chamar a atenção do público. Então é uma série. Outra coisa muito importante que nós temos no Brasil, a NBCAL, né, que é uma normatização brasileira de propaganda e comercialização. A gente não encontra na televisão propaganda de leite artificial, bico e chupeta. Vocês já repararam isso? Nem em jornal, nem em revista, nem em televisão. Ao contrário de outros países, que é a importância do marketing, né? O marketing influencia muito. Então, o Brasil ele tem uma série de leis né, e políticas públicas em prol da amamentação. Aqui são dados mostrando do aleitamento continuado aos 12 meses. Então, vocês vejam, aqui no caso não é aleitamento exclusivo, obviamente, né? Aleitamento, é leite junto com alimentação. Então, a gente vê que nós temos, na década de 80, em torno de 30% e 53% agora em 2019. Então, ou seja, melhorou? Melhorou. Mas temos muito caminho ainda para trilhar e melhorar mais ainda esses dados. Aí eu trouxe essas figuras de propósito para a gente fazer um pensamento. Todo mundo pensa que amamentar é um ato reflexo instintivo. Então aqui eu trouxe uma girafa, trouxe uma gata e trouxe uma porca amamentando. Realmente, tá? Para os mamíferos em geral, a amamentação é um ato reflexo instintivo, né? A gente geralmente não tem consultores de amamentação para animais, né? Só que no ser humano é diferente, gente. A gente estima que 80% do binômio mãe-bebê vai ter alguma dificuldade no pós-parto imediato. Quer seja por uma questão anatômica, por exemplo, então uma mãe que tem mamilos planos, mamilos invertidos, né, ou uma mãe que fez uma mastectomia, ou até questões anatômicas do próprio bebê. O bebê pode ter uma micrognatia, ele pode, que é um queixo menor, ele pode ter a popular língua presa, né, que a gente chama em termos médicos anquiloglossia, é o freio lingual anteriorizado. O bebê pode ter dificuldades de sucção, né, que a gente chama de disfunção motor oral. Então, alguns bebês, eles mordem o seio da mãe ao invés de sugar. Então, assim, é uma série, né? Tem situações especiais para a amamentação, que é o caso de gêmeos, que é o caso de prematuros, que não impedem de forma alguma a amamentação, mas merecem uma atenção especial, né? E uma orientação toda particular para isso. Então, no ser humano, né, a gente precisa do apoio dos profissionais de saúde para garantir que essa amamentação perdure. A gente sabe que o primeiro mês, digamos assim, é um dos meses, o período assim, de maior risco para o desmame, né? Porque muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Essa outra figura eu gosto muito também, que fala um pouquinho do qual é o papel do alimento na genética do indivíduo. Então, assim, pulando para essa próxima figura aqui,
A gente sabe, né, pessoal, aqui essa figura mostra o nosso código genético. A gente sabe que no nosso código genético existe uma programação. E ali dentro, quando a gente nasce, está escrito, né? Qual vai ser a cor natural do meu cabelo, qual vai ser a cor dos meus olhos, a coloração da minha pele, qual vai ser a minha altura final, né, na minha vida adulta, o meu peso, se eu vou ter uma predisposição a ter algumas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, algumas neoplasias, alguns cânceres, enfim, tudo está no código genético, né? E será que tudo que está no nosso código genético a gente vai desenvolver durante a vida? Depende. Depende de uma série de fatores chamados fatores ambientais, nos quais a própria gravidez, então os estímulos que a mulher grávida, como ela se alimenta, se ela tem alguma doença na gravidez, se ela sofre algum tipo de acidente ou violência, tudo isso influencia na programação do feto. Depois do nascimento, a amamentação, os cuidados dos pais, a alimentação que vai receber durante a vida, cultura, depois se essa pessoa, depois na vida adulta, vai praticar atividade física, vai fumar, vai beber, vai usar drogas, enfim, isso a gente já sabe. Então, classicamente, o alimento, ele estava... O que ele era até pouco tempo atrás, até uns 5 a 10 anos atrás? O alimento, ele era um fator considerado um catalisador de uma expressão genética, ou seja, eu tinha minha predisposição e conforme eu me alimentava bem ou mal, eu iria desenvolver ou não tanto coisas boas quanto coisas ruins. Porém, nos últimos, como eu falei para vocês, nos últimos 10 anos ali, tem avançado muitos conhecimentos na área da nutrigenômica e nutrigenética, e o potencial do alimento. O alimento agora, ele não é apenas um catalisador, ele modula o código genético. Ou seja, eu posso não ter uma predisposição genética, mas se eu me alimentar mal, eu vou alterar o meu código genético e o código genético de até 3 gerações da minha prole. Então, isso explica, em parte, por exemplo, por que hoje em dia a gente fala tanto em alergia à proteína do leite de vaca. Se vocês forem pensar, há uns anos atrás, ninguém falava em alergia à proteína do leite de vaca. Década de 90 ali, se falava em alergia, se falava em doença celíaca, intolerância ao glúten, com tanta frequência quanto agora? Não. Então, a alergia, sem dúvida nenhuma, nós tivemos ali entre a década de 70 e 80 ali, no Brasil, um período bem grande de desvalorização do aleitamento, né? Não vou entrar muito no mérito da questão, mas foi quando a gente não tinha muitos estudos na época, tá, dizendo o benefício, surgiram aí empresas fornecedoras de leite artificial, e aí boa parte dos médicos foram na onda, então, digamos assim, né? Esse leite é bacana aqui, né? Um leite enriquecido e tal. E aí se viu, né, durante os anos, realmente, com os estudos, que eu vou mostrar para vocês, dos milhares de benefícios, né? Milhares de estudos mostrando os benefícios que o aleitamento tem. E, querendo ou não, sem sombra de dúvida, a má alimentação, não estou nem falando dos alimentos ultraprocessados, né? Que eu sei que tem nutricionistas aqui na sala. Então, esses alimentos que hoje em dia a gente conhece, que é um grande avanço, aliás, só para dizer, né, o Brasil foi o precursor na classificação dos alimentos no mundo inteiro, onde ele classifica os alimentos in natura, processados e ultraprocessados. E aquele monte de alimentos, né, que criança às vezes consome, como gelatina, petit suisse, tipo, não vou dizer marcas assim, né, mas aqueles iogurtes de criança, refrigerante, bolachinha recheada, salgadinho, são todos alimentos ultraprocessados, né, que podem causar problemas na vida adulta. Então, né, vou seguir adiante, mas só para vocês verem o papel que tem o alimento. E isso tudo começa com o aleitamento materno. Os benefícios do aleitamento materno para a criança, eles são baseados no fato de que o aleitamento ele propicia que a criança desenvolva todo o seu potencial genético. Isso é muito importante. Então, continuando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da nutrição, sobre proteção contra infecções, proteção contra doenças crônicas, proteção em curto, médio e longo prazo, diminui os gastos para a família e para a sociedade, que acho que a doutora Bettina acabou falando um pouco sobre isso também, e para terminar, uma coisa que eu tenho certeza que ninguém pensou ainda, que até um cunho ecológico tem na amamentação. Então, em primeiro lugar, o leite materno, gente, ele é estéril, então ele não azeda, né? Ele não tem, então, aonde a mulher tiver, ela vai dar o peito dela e vai sair um leite de ótima qualidade, né? Qual é o grande diferencial do leite materno para as fórmulas, né? As fórmulas infantis, elas são, na verdade, leites de vaca modificados pelas empresas
para tentar se tornar com a composição parecida com o leite humano. E eles são enriquecidos de ferro, oligoelementos, ok. Eu não estou aqui fazendo campanha totalmente contra, porque a gente sabe que tem situações em que é necessário a fórmula, né? A gente sabe, não é o foco aqui, mas tem mulheres que não vão poder amamentar, por motivos de saúde ou por motivos do bebê. Então, ela tem seu espaço, a fórmula, tá? Mas o que eu quero dizer para uma mulher que tem condições de produzir seu leite, não tem nenhuma contraindicação para amamentação, por mais que a fórmula ela coloque todos os possíveis nutrientes ali dentro, uma coisa que a fórmula nunca vai ter são os fatores imunológicos, os fatores anti-infecciosos. Não tem como colocar isso dentro de uma lata, gente, né? Perdão. Então, assim, o leite materno ele tem células de defesa, anticorpos, fator bífido, lactoferrina. Tudo isso protege contra diferentes infecções. Além disso, tá? Essa figura aqui é interessante, só para mostrar para vocês, uma coisa que está se falando muito em medicina agora é a microbiota, tá? O que é microbiota? Microbiota, todos nós, ou também chamada popularmente de flora intestinal, pode ser chamada assim. Então, todos nós temos no nosso intestino bactérias, mas são bactérias que a gente chama de saprófitas, são bactérias que não causam danos. A nossa flora intestinal, essas bactérias estão lá para proteger o nosso intestino. Elas competem com bactérias que poderiam causar doenças. Então, isso a gente sabe que sempre foi a importância da flora intestinal, né? Só que hoje em dia, essa microbiota está sendo associada com diferentes desfechos em medicina. E eu não estou me referindo apenas à pediatria. Só para ter uma ideia, está se estudando agora a relação da microbiota com a prevenção da doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência no adulto, né? Então, no caso da criança, essa figura é só para mostrar para vocês que a criança que nasce de parto vaginal, por exemplo, ela tem uma microbiota mais variada que uma criança que nasce de cesárea. E se a criança nasceu de parto vaginal e foi amamentada, ela tem uma microbiota ainda mais diversificada, ou seja, vai proteger mais ainda. E hoje em dia a gente até está falando de uma ligação imunológica, uma ligação de defesa entre intestino, pulmão e cérebro. Então, é o eixo pulmão, cérebro, intestino. Para vocês verem como está tudo ligado, né? E tudo começa, né? Ou começa num dia, começa com o aleitamento materno e passa para uma microbiota. Continuando, né, a gente diz que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança que vai permeia a gravidez e mais os 2 primeiros anos de vida é o chamado período de oportunidade. É o período em que hábitos alimentares se estabelecem. E um outro benefício que tem da amamentação para crianças é possivelmente uma melhor aceitação dos alimentos saudáveis depois. Até eu fiz toda a minha pós-graduação, né? Eu fiz na área de aleitamento materno e alimentação saudável, e a gente fez, na verdade, um trabalho focado mais na população de mães adolescentes, que é uma população de risco para desmame precoce, e trabalhamos também com as avós maternas, que são uma parte muito importante no apoio, principalmente para as mães adolescentes. E um dos achados do meu doutorado, que só não trouxe aqui porque ele não está publicado ainda, mas ele está em vias de... A gente conseguiu mostrar que para cada mês... Então, o que a gente fez? A gente acompanhou essas crianças por 1 ano, tá? Então, para cada mês a mais de aleitamento materno exclusivo, por mês de aleitamento materno exclusivo, é 24% a chance da criança estar com uma alimentação saudável com 1 ano de vida. Então, a gente acredita, né? E tem uma autora chamada Menela, que é uma autora internacional que estuda muito isso, a questão de preferências e sabores. Então, tem uma teoria já comprovada por estudos que os sabores da dieta da mãe passam pelo líquido amniótico para o bebê. Então, tem aquela história que a gente ouviu falar, porque eu comi muito alguma coisa na gestação, meu filho gosta daquilo depois. A gente ouve essas coisas, né? E, na verdade, tem estudos mostrando isso. E pelo leite materno também. Então, quando a criança for submetida a um alimento saudável, como brócolis, por exemplo, se a mãe ingere esse tipo de alimento, ela vai reconhecer esse sabor e vai aceitar com maior facilidade. Isso é uma das teorias que tem. Isso garanto que ninguém tinha pensado nisso, né? Da relação da amamentação com a alimentação depois.
Com relação a... Quando eu digo que o aleitamento materno ele fornece uma nutrição ótima, porque ele tem a quantidade ideal de água. 80% do leite materno é água, pessoal. Então, assim, a gente sempre foca muito que não é necessário dar para um bebê amamentado, nos primeiros 6 meses, água ou chás, mesmo que esteja calor. Porque, né, a gente sabe, mas vai fazer mal da água e chá? O problema, tem 2 problemas aí. Um deles é que tu vai ocupar o estômago do bebê com um líquido que não é nutritivo, ao passo de que você vai dar o leite materno que já tem água. Então tá com sede, bebe leite materno. E o segundo, porém, é que tu vai dar água como, né? De mamadeira, que pode atrapalhar a amamentação, e também a qualidade dessa água que tu tá dando. Então não é necessário, não precisa, não deve, tá? O leite materno, ele contém a quantidade ideal de proteína e gordura para a criança. O leite, uma das características do leite materno, e isso é interessante, que o leite materno é o leite que mais tem lactose de todos os mamíferos, tá? E ele tem vitaminas em quantidade suficiente. Outra questão é do ferro, como eu vou mostrar numa figura para vocês. O leite materno ele não tem até tanta quantidade de ferro, mas ele é muito biodisponível. O que significa isso? Que ele é muito bem absorvido, tá? E tem quantidades adequadas de sais minerais, cálcio e fósforo. Aqui eu trago uma figura só para ilustrar, por exemplo, né? Pegando a mesma quantidade de leite materno e de leite de vaca, né, a gente vê que 50% do ferro do leite materno é absorvido, ao contrário do leite de vaca, que é pouco absorvido. Tá? Aqui é uma tabela mostrando a composição dos nutrientes, só para mostrar para vocês. Tá? O leite de vaca, por exemplo, olha aqui a proteína. Ele tem, gente, quase 3,5 vezes mais proteína do que o leite humano. Então, oferecer o leite de vaca nem se fala, né? Péssimo. Mas a mesma fórmula infantil, além dessa quantidade de proteína a mais que tem uma proteína que a gente chama de heteróloga, como as minhas colegas já falaram. O leite é específico. Então, o leite de vaca é bom para o bezerro, né? Então, assim, o fato de tu ser exposto a uma proteína diferente pode gerar uma alergia à proteína de leite de vaca nessa criança. Continuando aqui, né, com relação ao conteúdo proteico, né, a proteína é facilmente digerida e bem absorvida pelo organismo do bebê, tem todos os aminoácidos necessários para o crescimento e desenvolvimento cerebrais, e uma coisa que é interessante, que a quantidade de proteína do leite não é afetada pelo teor proteico da dieta da mãe. Isso é interessante. Mesmo nas mães desnutridas, geralmente o conteúdo proteico do leite materno dela, quando analisado, é bom. É aquela questão de sobrevivência da espécie, né? Então, o leite sempre, tudo que a mãe ingerir, se a mãe tiver algum tipo de privação, o organismo vai tentar manter o leite materno livre disso e fornecer a melhor qualidade para sua prole, né? Aqui é outro assunto interessante para mostrar que existe uma diferença, né, na composição proteica do leite humano para o leite de vaca. O leite humano, ele predomina lactoalbumina, enquanto o leite de vaca predomina caseína. Por que isso é importante? Às vezes, a gente ouve algumas mães falarem assim, meu bebê quer mamar todo dia e toda noite. Ele mama de 3 em 3 horas. E aí eu estou muito cansada, aí me disseram que o meu bebê ele mama toda hora porque ele está com fome, eu vou lá e dou uma fórmula para o meu bebê, ele dorme a noite inteira, doutor. Quer dizer que essa fórmula alimenta mais. Não, gente. É que a fórmula, eu sempre faço uma comparação assim, é como se o leite materno fosse uma salada, ou um peixe, e a fórmula é uma feijoada. Então, na verdade, a caseína, ela forma um coágulo de difícil digestibilidade. Então, fica horas com aquilo digerindo no estômago e dá uma falsa sensação de saciedade. Mas quando a gente vai comparar no final do mês quem é o bebê que se melhor desenvolveu, é o bebê que foi amamentado. Tá? Então, só para explicar da onde vem algum mito de que, né, sacia mais a fórmula do que o leite humano. E o leite humano, como ele é otimamente absorvido, o bebê mama, absorve, digere e já evacua. E vai de novo querendo mamar. Aqui, gente, agora falando das vantagens propriamente ditas, um dos primeiros grandes estudos que surgiram foi ali no final da década de 80, que foi publicado pelo César Victora, quando, né, no grupo de Pelotas, fiz questão de trazer isso, né, porque quem não ouviu ainda falar no César Victor, eu recomendo que dê uma pesquisada, né, é um dos pesquisadores brasileiros mais citados no Google,
O César Victor hoje ele é um consultor da Organização Mundial da Saúde e ele foi um dos responsáveis pelo estudo que deu origem às curvas de crescimento da carteirinha de saúde da criança. Então, é uma pessoa que realmente se dedica à saúde, à saúde infantil, e ele contribui muito desde a década de 80 conosco. Então, ele fez um estudo que é muito famoso também, que é a chamada Coorte de Pelotas, né? O que é isso? Eles pegaram há cerca de 30 anos atrás, um pouco mais, deve estar em cerca de 35 anos agora, e eles acompanham desde lá todas as crianças que nasceram em Pelotas naquele ano. E ele, a cada 10 anos, ele faz análises de como que estão, hoje são adultos. E eu vou trazer o estudo mais recente aqui para mostrar para vocês. Então, assim, um dos primeiros achados foi importante, impactante, quando numa época que a gente não tinha estudos, foi mostrar, tá, tudo bem, o leite materno ele faz bem, mas o quanto que ele faz bem? Então, aqui está mostrando para vocês o risco de morte por pneumonia, entre 8 dias e 12 meses. Quando eu digo só peito, é que a comparação é com, né, isso aqui é um cálculo estatístico, então é porque os outros todos são comparados com o peito. Então vocês vejam que só o leite, né, artificial, olha isso, gente, 4 vezes mais. Tá? Aqui ele fez também essa publicação vendo a questão de risco relativo, né, de morte. Gente, 14 vezes de morte por diarreia. Né? Então, assim, são números impactantes, sabe? Números importantes de proteção contra doenças infecto-contagiosas. Esses foram apenas os primeiros, muitos vieram depois, né? As crianças que mamam no peito, elas tendem a ter um melhor desempenho escolar e universitário, bem como QI mais elevado. Eu vou falar um pouco, QI é teste de quociente de inteligência. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Também o contato físico é maior e permite uma proximidade diária, permitindo melhor relação com a família e com outras pessoas. Então, assim, porque a gente tem que lembrar que a amamentação não é só fornecimento de leite. É um momento que a mãe está ali com o seu bebê, de aconchego, de carinho, né? Então, é uma troca muito importante que vai repercutir na vida dessa criança, desse adulto. Tem estudos mostrando, né, que ele tem uma chance, né, de um fator protetor para manifestações cutâneas, como dermatite atópica, que é aquelas alergias na pele que algumas crianças têm. Alguns estudos teriam efeito protetor contra a asma, outros dizem que não. Certamente com relação à alergia à proteína do leite de vaca, né? É um fator totalmente protetor. Tá? Tem alguns estudos que já estão relacionando uma prevenção. Imagina, a criança mama e talvez na vida adulta ela não tenha algumas doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide, doenças que a gente chama popularmente de reumatismo, né? Mas doenças que tem diversos tipos, alguns protegem contra esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa também, e alguns tipos de linfoma. Tá? Melhor desenvolvimento cognitivo, de aprendizado intelectual e vínculo mãe-bebê, eu já tinha falado. Então esse aqui é o estudo mais recente, então, daquela Coorte de Pelotas, que eles avaliaram, tá, aleitamento e inteligência, número de anos de estudo das pessoas aos 30 anos de idade, daquelas crianças que nasceram. Então, vocês vejam que as crianças foram recrutadas em 1982 e chegou aqui com 30 anos de idade, com quase 3.500 adultos participantes do estudo. E o que foi visto, tá? Essa curva aqui em verde é a renda familiar. Então, assim, o que eles compararam no estudo de Pelotas? Crianças que mamaram com menos de um mês versus mais de um ano. Então, quando a gente compara isso, né? Então, na verdade, a gente vê que 5 vezes mais seria... Os bebês que mamaram mais tempo, eles têm 5 vezes mais renda em relação àqueles que mamaram menos. E olha que interessante, tem a questão da escolaridade, que é analisada, mas olha a questão do QI, tá? QI, né, gente, não sei se todo mundo sabe o que é um teste que a gente faz para avaliar o nosso quociente de inteligência. Ele dá um score. Então, na verdade, quando a gente avalia os menos de um mês com os que têm 12 meses ou mais de receber leite materno, é quase 4 vezes mais o QI. Mas o que significa isso? Isso significa para um país, tá? Um PIB de um país, né? Economicamente, significa muita coisa. Né? Países desenvolvidos são aqueles que têm maior escolaridade e pessoas inteligentes. Isso não quer dizer que se a criança não puder ser amamentada por um longo tempo, ela não vai ser inteligente, tá, pessoal? Por favor.
Apenas estou querendo falar que o aleitamento ele propicia o teu desenvolvimento, teu potencial genético. Tá? Só para mostrar, assim, obviamente um estudo desse ele é muito complexo, tá? Ele não cabe aqui para esse tipo de palestra, mas o pessoal de Pelotas ele faz um estudo, é muito importante, porque alguns de vocês podem estar pensando, tá, mas só um pouquinho, de repente tem algumas crianças que são muito pobres, que estudaram em escola pública, e tem outros que tinham condições financeiras, estudaram em escola particular. É óbvio que eles vão ter QI maior. Não, não é assim, tá? Esses estudos populacionais, eles são muito bem controlados para esses fatores que a gente chama de confundidores. Então, esse estudo mostrou que, controlando para tudo que é possível, que poderia confundir, 72% do aumento na renda pode ser atribuído ao aumento da inteligência, tá? Então, realmente funciona, tá? Além disso, eu queria chamar a atenção que existem benefícios, isso os dentistas gostam muito de falar, vários benefícios na saúde oral das crianças, tá? Só para vocês terem uma ideia, um bebê que mama, ele tem de usar 60 vezes mais energia para conseguir o alimento, então ele usa muito mais o maxilar e a mandíbula. Isso permite com que ele tenha um melhor desenvolvimento oral. Bebês que não são amamentados, eles têm chance de fazer doenças da arcada dentária, doenças dentárias, tá? Problemas na fala, né? Entre outros, tá? Também, baseando-se naquela hipótese de Baker, que é aquela que eu falei da programação genética, né? Do potencial genético, a Organização Mundial da Saúde tem desde 2009 fazendo estudos para ver os efeitos do aleitamento materno na vida adulta. Então, essa publicação aqui, que também tem participação do grupo de Pelotas, né? Ela analisa assim, a questão da hipertensão no adulto, colesterol elevado, sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, câncer e asma. Então, existem sim alguns benefícios, tá? No diabetes, na questão da síndrome metabólica, né? Que a síndrome metabólica seria quando o adulto ele tem não é só pressão arterial, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem obesidade, tem aumento de circunferência abdominal. Então, aí, digamos que esse tipo de população é a população com maior risco de ter doença cardiovascular, né? Infarto, isquemia, derrame, essas coisas assim. Então, existem sim benefícios também na vida adulta, tá? Além disso, como vantagens para a sociedade, isso a doutora Bettina já mais ou menos falou um pouco, né? Mas assim, vai ter um ambiente familiar mais calmo e tranquilo, porque a mãe se sente empoderada, porque está conseguindo alimentar seu filho, a criança adoece menos. Se a criança adoece menos, os pais precisam faltar menos ao trabalho para cuidar de crianças doentes. Então, eles são mais produtivos. Então, para a sociedade é importante. Eu tenho menos criança hospitalizada, que também vai fazer, se a criança for hospitalizada, o pai e a mãe vão ter que acompanhar na hospitalização. Tenho menos crianças abandonadas, gente. Por incrível que pareça, o que tem que ver a amamentação com abandono? Tem tudo a ver. Já tem estudos que correlacionam que crianças que são amamentadas e crianças que têm uma alimentação em que a família... Olha só que interessante, um estudo mostrou que famílias que pelo menos fazem uma refeição com seus filhos, as crianças têm menor risco de ir para o mundo da violência na vida adulta. Vocês vão dizer, como assim? Existe gente que não faz nenhuma refeição com seus filhos? Eu conheço. Eu conheço pessoas que têm que deixar na escolinha às 7 horas da manhã e pega às 5 horas da tarde. E que já fez todas as refeições na escolinha. Não é uma crítica, tá, gente? Só estou falando, cada um, né, vive com as condições que consegue, né? A gente sabe que não é fácil. Mas só para dizer o que é a importância de sentar numa mesa e comer com seu filho, né? E de amamentar, né? E também é mais seguro em emergências, né? A gente teve até uma das semanas mundiais da amamentação de alguns anos atrás, era focada exatamente nas emergências, né? Então tá lá nas cidades onde tem terremotos, dilúvios, esses alagamentos aqui que tem no Brasil de vez em quando. Poxa, às vezes a pessoa perde tudo, né, da casa, mas o leite materno ele está sempre ali, né? E a nutrição dessa criança está garantida. E para terminar, eu queria falar uma coisa que pode parecer curiosa, mas que a gente tem que pensar. Olha só alguns dados que eu trouxe para vocês. Se cada mulher dos Estados Unidos desse mamadeira ao seu bebê, a gente precisaria de quase 86 mil toneladas de alumínio para produzir 550 milhões de latas por ano de fórmula.
Se cada mulher da Inglaterra amamentasse, seriam economizados 3.000 toneladas de papel para os rótulos dos leites infantis, menos árvores desmatadas. Mamadeiras e bicos são feitos de plástico, vidro, borracha e silicone. A produção desses materiais é cara e constantemente não são reaproveitados. Todos esses produtos usam recursos naturais, causam poluição na sua produção e distribuição e criam lixo no seu empacotamento, promoção e exposição. Seriam necessários 135 milhões de vacas leiteiras para substituir o leite de mulheres só na Índia. Cada vaca precisa de cerca de 10.000 metros quadrados de pasto, o que significa dedicar 43% da área da Índia à pastagem, uma área equivalente a 6 vezes o tamanho da Grã-Bretanha, para substituir o leite materno. E, por fim, criar pastagens, para criar pastagem eu tenho que desmatar, o que leva à erosão, exaustão do solo, aumento de gases, contribui para o efeito estufa, além da redução de flora e fauna. Então, para se produzir 1 quilo de leite para um bebê, gasta-se no México 12,5 metros quadrados de floresta tropical. Então, gente, na verdade, né, sem falar assim, né, que o leite artificial tem que ser pasteurizado, o leite de vaca pasteurizado, convertido em pó, desnatado, homogeneizado, resfriado, secado, e então tem todo um processo químico envolvido, né? E isso hoje está sendo bem mais controlado também, mas uma época nós tínhamos a questão dos transgênicos também, mas que hoje está sendo mais fiscalizado, tá? E a energia necessária para atingir as temperaturas e os procedimentos mecânicos adequados para fazer esse processo todo no leite, né, para tornar o leite de vaca adequado para um recém-nascido na forma de fórmula, podem causar poluição do ar, chuva ácida, efeito estufa, utiliza recursos naturais como combustível. E o leite de soja também ele é um coquetel de substâncias industrializadas, inclusive com uso restrito em pediatria. Então era isso, pessoal, que eu queria falar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada, Leandro. Realmente magnífica a tua exposição, como também da Bettina. Eu pessoalmente adorei a conversa, a exposição de vocês, muito esclarecedora, né? Mas a gente pode passar, então, neste momento, a dúvida das pessoas presentes. Eu vejo aqui, na informação que a tela mostra, que as pessoas se mantiveram todas assistindo firmemente a palestra de vocês. Isso é um bom sinal, né? É um elogio para vocês, inclusive. Muito obrigada a todos. Você lê, Ana, as perguntas aí para as pessoas e, por favor, então. A primeira pergunta que a gente tem é se existem formas de deixar os mamas mais resistentes. Eu acredito que seja uma pergunta mais destinada à doutora Bettina. E se a alimentação da lactante, né, acho que essa pergunta foi respondida, influencia no leite fornecido ao bebê. Para as duas perguntas, a resposta é sim, tem como tornar o mamilo mais resistente. Existem algumas manobras que podem ser feitas durante a gestação, né, eventualmente usar alguma bucha vegetal para, né, estimular ali o mamilo. Claro que tudo depende muito do tipo de mama, do tipo de mamilo, então, assim, é uma coisa que tem que ser conversada bastante com o obstetra durante o pré-natal, né? Mas basicamente o que dá para fazer é isso, estimular com uma bucha vegetal ali o mamilo, tá? E cuidar, obviamente, para não machucar, para não lesionar, que daí acaba sendo um outro problema, né? E a questão, sim, a alimentação materna tem a ver com a produção do leite, então o que for ingerido, sim, tem muito a ver. Tem essa questão do gosto, né, tem alguns estudos sobre isso, o doutor Leandro falou também sobre isso já desde a gestação, né, que a alimentação que a mãe tem durante a gestação também vai influenciar muito na questão de como que essa criança vai se alimentar depois, e sim, o que ela comer, teoricamente, vai influenciar no leite materno também. Ana, deixa eu fazer estender essa pergunta para o doutor Leandro, com a licença da doutora Bettina, porque eu vi que ele tem uma
um estudo todo e uma diferenciação em cima de nutrição do feto ainda, né? E também esses alimentos. Eu acho que as pessoas, os pacientes gostariam de saber se alguns alimentos que elas ingerem podem dar cólicas ou também fazer algum outro tipo de malefício, que alimentos escolher para uma alimentação adequada. Eu espero estar interpretando aquilo que as pessoas gostariam de perguntar. E se o Leandro pode complementar isso, que eu acho que é de interesse importante para todo mundo. Claro, Depois claro. faz a próxima. Com certeza. Então, isso é bem interessante. Ainda existe, tem várias crenças e mitos, né? Então, sempre tem essa questão, assim, dos alimentos que a mãe ingere e possibilidade de cólicas, né? Então, a gente sabe que a cólica no lactente, né? A gente sabe que cerca de 80% dos bebês eles vão apresentar cólica. A cólica, ela começa ali, quando ela ocorre em torno de 15 dias de vida, e vai mais ou menos até 3 meses. Ela tem uma característica que é assim, geralmente no final do dia, o bebê se retorce, dá aquela chorada, né? E porque realmente, às vezes, tem crianças que parece que a mãe chega e diz assim, tem cólica o dia inteiro. Então, a gente não é cólica do lactente, é outro problema. Mas a cólica, ela ainda é um grande mistério na medicina, sabe? Por que ela realmente ocorre? Ultimamente tem se falado muito da questão da microbiota, mas uma coisa que a gente sabe com certeza, é que não tem alimentos na mãe ligado a cólicas. Porque tinha muito esse mito, não vou comer isso, não vou comer aquilo, porque vai dar cólica. O que a gente sabe é que a mulher, tanto na gestação quanto na lactação, é muito importante que ela tenha todos os representantes da cadeia alimentar, então ela se alimente de tubérculos, leguminosas, verduras, frutas, para ela ter um leite materno com todas as vitaminas possíveis e passando para o bebê, né? Isso é muito importante. O que a gente só recomenda, assim, agora falando com relação ao bebê, é que evite produtos assim em excesso à base de cafeína, né? Porque pode gerar uma dificuldade, uma agitação no bebê. Mas quando eu digo isso, excesso, é assim, tomar 2 litros de cafeína, 2 litros de café ou 2 litros de chimarrão por dia. Não quer dizer que não possa tomar seu cafezinho, tomar seu chimarrão, tá? É só com relação a isso, é muito importante. Tanto pela questão do desenvolvimento fetal, quanto a questão da programação e da passagem dos sabores pelo líquido amniótico, pelo leite, então que as mães podem ficar super tranquilas que não dá cólica, tá? E procurar ter alimentos saudáveis, né? Tá? E outra coisa que eu sei que não é o foco, mas já vou aproveitar e falar, por favor, tirar o mito da cerveja preta também, né? Que tem que tomar cerveja preta para aumentar a produção do leite. Não, gente, álcool não, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a mulher ela tem que ingerir líquidos, tá? E não é líquidos em excesso também, tá? Porque tem tudo isso. Às vezes, vou tomar 5 litros de água, isso pode atrapalhar. O que a gente dá na regra prática é o seguinte, a mulher sente sede, toma líquido, tá? E reforçando o que eu vejo de mulheres grávidas amamentando e tomando aí, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, através das recomendações da Organização Mundial da Saúde, recomenda mulheres que amamentam não devem ingerir bebida alcoólica, gente. Se caso haja ingestão por algum motivo, a gente tem que ver qual é o tipo de bebida alcoólica, se é destilado, se não é destilado, tem que ficar algumas horas sem amamentar, porque passa para o bebê, tá bom? Proteína do leite, Leandro, teria leite de vaca que vamos que a mãe coma. Eu tenho ouvido bastante isso, vamos divulgar mais. Tem a ver com alergia que as crianças têm à proteína do leite de vaca, com mais essa intolerância que mais tem se manifestado ultimamente, ou se tem feito mais diagnósticos ultimamente? Uhum. Não, na verdade, o que acontece? Existem alguns fatores de risco para alergia à proteína do leite de vaca, né? Esses fatores, eles são bem amplos, assim. Eles passam desde um parto cesárea, por exemplo, que eu acho que tem a ver com a questão da microbiota, tá? A questão, assim, a alergia à proteína do leite de vaca é uma manifestação alérgica. Então, assim, o fator de risco mais importante é se o pai, a mãe ou os irmãos tiverem asma, dermatite atópica, que são lesões na pele, rinite ou alergia à proteína do leite de vaca, a criança tem risco de fazer. E isso é tão importante que chega a ser em progressão geométrica. Por exemplo, se tu tem uma mãe com alergia, com asma, a criança tem 10% de chance de ter alergia. Se o pai também tem asma, 20%. Se o irmão tem 30%, e vai aumentando assim. Só que olha que interessante, uma mãe com asma e um pai com rinite pode ter um filho com alergia.
porque é uma manifestação gastrointestinal. Então, assim, o mais importante para a prevenção da alergia é a amamentação, tá? Na história natural da alergia, o mais comum é a criança desenvolver alergia após ter sido exposta a uma dose de complemento. Pode ser uma dose no hospital. Já é o suficiente para desencadear uma reação imunológica, e mesmo que a mulher não dê mais fórmula, ela continue amamentando, a criança desenvolve. E aí sim a mulher vai ter que fazer uma dieta, tá? Mas assim, o fato dela ingerir leite, mas existem, só para deixar claro que existem casos menos frequentes, mas pode ter casos de crianças que fazem alergia à proteína e nunca receberam fórmula, que a mãe amamentou todo o tempo. A minha prima foi assim, os 2 filhos, ela teve alergia à proteína e sempre amamentou, nunca deu complemento. Né? Aí tem fatores ambientais envolvidos, tá? Mas não justifica assim que a mulher que está amamentando não ingira leite de vaca ou com medo que a criança vai ter alergia, tá? Isso não é uma prática. Só se depois for feito o diagnóstico, aí a gente mantém a amamentação com uma dieta propícia para a mãe. Próxima pergunta é o quanto que, na sua percepção, essa pergunta foi feita durante a apresentação da doutora Bettina, as redes sociais interferem no psicológico da mulher durante a amamentação e como os profissionais podem intervir? Bom, rede social é o que mais modificou na medicina nos últimos 2 anos, né? Então, digo que é o que mais evoluiu na medicina nos 2 últimos anos, é a questão das redes sociais. Obviamente que influencia, né? Existe sempre essa questão, e óbvio que por eu ver muita paciente, enfim, cada vez mais paciente jovem com câncer de mama, tem essa questão, por exemplo, que às vezes é difícil, mulheres que não conseguem amamentar, né? Tem mulheres que fizeram uma mastectomia, tem mulheres que optaram em fazer uma adenomastectomia bilateral por ter uma mutação genética, então, e às vezes sofrem muito essa questão da pressão, né? A gente não tem a menor dúvida dos benefícios da amamentação para a mãe, para a criança, mas existe uma parcela de mulheres que não vai conseguir amamentar, e ok, né? Eu já falei que numa dessas campanhas eu vou publicar ainda fotos das mulheres que não conseguem amamentar e que sofrem, né? E tem realmente me sofrem por isso. Então a gente também tem que pensar nisso, e tem essa questão da rede social. E aí sim, a gente, como profissional da saúde, também tem que saber acolher essas mulheres e mostrar, como disse o doutor, a fórmula nasceu porque algumas pessoas necessitam da fórmula e algumas crianças sobrevivem porque existe fórmula, né? Então, isso também é uma questão que a gente, como profissional da saúde, tem que saber acolher. Exatamente como lidar com todas as informações que tem nas redes sociais, a gente não sabe ainda, né? Então, o ideal, por isso que, assim, eventos como esse, promovido pela MRICS, eventos, a gente também tem esse papel de disseminar conhecimento e conhecimento correto, né? Às vezes eu acabo julgando, dizendo, pô, mas divulgam tanta coisa errada e tudo assim, mas o que a gente, como profissional que está estudando aquele assunto, faz, né? Quanto que a gente leva esse conhecimento verdadeiro às pacientes e correto, né, para a sociedade. Então, isso também é uma questão, isso que eu acho que é a principal questão que a gente, como profissional da saúde, da nutrição, da psicologia, médico, enfermeiros, enfim, todos nós temos que nos questionar. E quando for, né, levar um conhecimento em mídia social, assim, que seja alguma coisa baseada em evidências, né? E a outra pergunta é: qual a experiência de vocês com o laser para tratamento de fissuras? Para mim, essa também. É uma questão muito individual, né? O laser funciona em alguns casos, tem alguns casos de fissura que sim, que o laser contribui, ajuda na cicatrização, principalmente, mas é uma questão
que tem que ser avaliado individualmente, né? Não acredito em laser profilático, não vale isso, mas assim, quando surge um problema, ou numa mulher que, né, que tem muito essa questão de estar fazendo mastites de repetição, está fazendo fissuras de repetição, vale a pena, e é uma arma que existe e importante muitas vezes para o tratamento. Mas é uma questão que tem que ser muito individualizada, daí é difícil. Essas foram as perguntas que vieram no nosso chat, alguns comentários, muitos elogios, muitas parabenizações pelas palestras, e também alguns comentários, né, de pessoas que tiveram parto natural e têm rinite, intolerância à lactose, que o filho também apresentou a alergia à proteína do leite, né? Eu queria, posso falar? Posso? Claro. Eu não consegui ligar o microfone a tempo, eu queria contribuir com o que a Bettina falou, que eu acho que é um assunto bem pertinente, assim. O que acontece? Em primeiro lugar, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo aqui. A gente a gente precisa estar nesse momento tão importante que é o parto, cercado de profissionais que nos apoiem, né? Então, sempre busquem colegas, que tem vários, né? Colegas que apoiam e protejam a amamentação, né? Tô falando da questão da amamentação propriamente dita, né? Porque eu acho que isso é muito importante, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito uma campanha muito grande, né? E resgatando, acho isso, a importância do pediatra, né? Porque, como a Bettina falou, é multiprofissional, né? Mas, às vezes, o médico, por vezes, ele acaba ficando num segundo plano, deixando para outros profissionais. Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que ajudar essa mulher, tá? Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. E eu queria dizer para vocês o seguinte, a questão do laser, tá? Eu percebo que existe... eu também estou de olho nas redes sociais, assim. Tá tendo uma proliferação de consultores de amamentação por aí, tá? Eu acho muito importante a gente não se certificar quem realmente... Tem consultores muito bons, com certeza, eu conheço vários, né? É um profissional que pode nos ajudar, mas temos que ver qual é a formação que essa pessoa tem, né? E eu estou vendo que está tendo não sei, Bettina, se tu vê isso, uma proliferação de laser. Inclusive, consultores que já fazem um pacote, assim. Eles vão na casa fazer consultoria, não sei quantas aplicações de laser. Então, assim, eu como, né, médico, professor, eu tenho uma obrigação, né, formador de opinião, de me basear no que a literatura me mostra, né? E o que os estudos mostram é que realmente o laser, e aí tem uma pesquisadora que é a Kelly Coca, que é uma colega enfermeira que é da Unifesp, e que ela estuda muito isso, né? E ela publicou já alguns ensaios clínicos randomizados, para quem não sabe, quem não é do meio, são os estudos, assim, de metodologia mais importantes, assim, que nos dão uma certeza maior, mostrando que o laser ele funciona muito bem para dor, né? Então ele realmente tem porque nos mamilos muito machucados ele ajuda muito na dor. O efeito cicatrizante ele ainda é controverso. Claro que ele tem um efeito, mas será que ele é superior à correção da pega e aplicação de corticoide, por exemplo? Entende o que eu estou dizendo? Então, daqui a pouco, algo que tu possa aplicar uma pomada, né, e corrigir a pega, será que o laser é melhor do que isso? Eu tenho dúvidas. Como a Bettina falou, tem casos e casos, eu concordo. Agora, cuidado com essa... Eu vejo uma proliferação de laser profilático, laser preventivo, né, Bettina? Eu concordo, é bem isso, um laser preventivo, em mídia social agora é laser preventivo, como assim, entendeu? A pessoa nem teve problema ainda, ela já compra o pacote do laser. Então, isso realmente eu não vejo. Eu acho que existe alguns casos, tem alguma aplicabilidade, ok, mas assim, tem que individualizar, e eu também sou muito mais a favor de uma pomada e de uma boa pega, com toda certeza. Mas claro, né, Bettina, eu já vi casos de mamilos, assim, quase que pendurados, assim, realmente tem casos Sim, extremos. acho que não tem como não individualizar, até porque a questão da amamentação, o bebê, tudo, acho que tem que individualizar e realmente, assim, né, eu até coloco aí, eu acho que, assim, tem sinais de alerta e que tem que se procurar um profissional da saúde nisso, né? Eu, como também há muito tempo trabalhando nessa área,
Vejo aqui no chat uma pessoa que fala que, pegando as redes sociais, né, a cobrança sobre a alimentação, sobre as mães com dificuldade ou que efetivamente não conseguem amamentar, precisa ser discutida sempre. O sofrimento emocional é muito grande. Parabéns por todas as colocações, é um prazer revê-los. É aquela história de quanto a pessoa se cobra, né? Quanto é importante, isso é tão delicado, né? Para umas parece não ser mais objetivas e que não tem aquela importância vital de eu sou incapaz de alimentar meu filho, uma das etapas importantes, né? Depois que ele nasce, eu poder fazer com que ele sobreviva. E essa gratificação de sentir, de poder fazer com que ele sobreviva. Mas a gente também tem tantas coisas na vida que a gente não consegue, tem que passar por cima e passar para outra etapa, né? Eu sempre digo que existe, graças a Deus, para esses casos, a dona vaca que nos emprestam uma xicrinha de leite e a gente vai tendo como alimentar o filho. A gente tem como resolver, isso é muito bom. Mas outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, até deixar para discussão, que eu acho muito importante essas informações, né? Nós estamos cumprindo o tema deste Agosto Dourado, que é fortalecendo a amamentação, educando e apoiando, né? E mostrando o papel de todos numa família, né? Do esposo, dos pais, né? Das sogras, das avós, tudo isso é muito importante, essa opinião deles, né? E esse consenso para que se consiga levar a bom termo essa amamentação. Mas outra coisa também que nós, agora falando pelos médicos, eu digo que a gente é um ser meteórico, que dá informação, visita o paciente no pós-parto, o paciente nos visita no consultório, a gente fala, organiza, mas a gente não está junto na hora da dificuldade. Muitas vezes esse papel fica lá no hospital para a equipe que tem que estar muito treinada, é muito importante também que se consiga essas equipes na maternidade, porque cada um tem o seu mamilo, o seu jeitinho, um mamilo que não drene tão bem o leite, o outro melhor, o outro pior, enfim, cada um tem o seu problema, e essas consultoras, é bom que a gente conheça algumas dessas pessoas que possam ir em casa também, para que assistam a pessoa em casa, naquela confusão da própria casa, né? E ajudem, de repente, alguma coisa da ordenha, se for necessário, nos primeiros dias, de que forma ela faz, isso meio que resolve a pessoa também naquela hora. Então, talvez, e tem muitas situações erradas, mas eu ainda prefiro uma orientação bem feita, dada por uma pessoa que saiba e que consiga ir em casa, do que ficar apoiado nas redes sociais. A palavra laser é muito usada, é chique usar o laser. Em outros tratamentos também é o laser. O que não é laser não é moderno. Não, nada a ver, gente. É muito diferente disso. E aqui ainda a gente tem um uso restrito e muito específico do laser no tratamento desses mamilos doloridos ou das fissuras, né? Como os nossos colegas falaram. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que entrou, Ana? Não, doutora Dilma, são essas as perguntas. Certo. Então, eu gostaria que as pessoas, que a doutora Betina primeiro e depois o doutor Leandro, usasse a palavra para se despedir da nossa plateia, que tem agora uns 40 pessoas, mais ou menos, 45 participantes, né, Ana? É isso? Isso. E que nos apoiou e esteve presente durante todo o tempo, nos escutando. Parabéns para quem está aí assistindo, tá? Espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma maneira, com alguma informação, e que a gente continue conseguindo estimular as mulheres a amamentar, né? E com isso, obviamente, a gente melhora a nossa sociedade como um todo. Fico à disposição, deixei meu e-mail ali no final da apresentação também, se alguém tiver alguma coisa, e obrigado pelo convite. Doutor Leandro? Novamente, queria agradecer o convite, a oportunidade, realmente estar aqui até às 20h30 não é para qualquer um, né? Então, são pessoas guerreiras que realmente se interessam pelo tema, e eu acho que fica a mensagem que, realmente, como a doutora Dilma falou,
né, o nosso mês agora, na campanha, né, do nosso Agosto Dourado, é realmente educação, né? E quando a gente fala em educação, não é só educação de nós palestrantes, né? É a educação de outras pessoas também. Então, é importante que a gente se informe e que dê realmente dicas e apoio corretos, né? Então, obviamente, nós temos pessoas aqui de diversos tipos, nós temos colegas médicos, temos estudantes, temos pessoas da comunidade. O mais importante é, poxa, né, tá com uma dificuldade, vamos procurar um profissional, vamos ver alguém, né, que realmente possa te ajudar, um serviço de saúde, um posto de saúde, ou seja, o seu ginecologista, o seu obstetra, seu pediatra, sua consultora, né, mas que seja uma consultora, por isso peça uma indicação para o seu pediatra. A gente sempre tem que trabalhar em equipe, né, e nada melhor do que uma pessoa que tu confie, como a doutora Dilma falou. Então, a educação é muito importante, né? E buscar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no país de fake news, de polarizações, né? Com relação à política, com relação a vacinas. Então, está na hora da gente buscar informações concretas, informações certas para tudo, gente, para promoção de saúde, isso vai além do aleitamento materno, tá? Muito obrigado. Olha, eu estou muito feliz de ter participado com vocês, a doutora Bettina e o doutor Leandro. Agradeço muitíssimo em nome da Henriques, que também está querendo participar desse momento de educação para a sociedade como um todo. Cumprimento as pessoas que estiveram presentes, os estudantes de medicina, de uma forma especial, e as pessoas da comunidade, que quem está aqui é porque ou está necessitando dessa informação, ou está se informando para poder passar a outras pessoas. Isso também tem uma importância significativa. E a Luiz, que não fica presa no seu reduto, e sim alcança protagonismo na sociedade, nessa forma de educação, de palestras, com as pessoas brilhantes como esses nossos palestrantes de hoje, que podem informar, não fake news, né, situações com muita segurança. Eu quero deixar um abraço para o doutor Guilherme, não sei se ele já chegou, Ana, e agradecer a atenção de todos enquanto eu me despeço. Muito obrigada e boa noite. Doutor Guilherme não está, né, Ana? O doutor Guilherme, ele estava nos escutando, ele não vai conseguir ingressar, falar conosco aqui, mas ele agradeceu muito a presença dos nossos palestrantes, né, da presença da doutora Dilma nesse evento, e ele não vai conseguir falar com a gente hoje. Obrigada. Mas o ciclo de palestras da Henriques, então, contou com a parceria da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional RS e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. E a gente aproveita esse espaço para dizer que fiquem por dentro dos nossos eventos, né? Nos dias 11 e 12 de agosto, realizaremos o Festival de Inverno Henriques, edição 250 anos de Porto Alegre. O evento é gratuito e ocorrerá aqui na sede da Henriques, na Avenida Ipiranga, 5311, a partir das 17 horas. Aproveitem a oportunidade, né, para curtir a gastronomia gaúcha e atrações culturais. Venham nos visitar e garantam um presente do Dia dos Pais. Mais informações, acesse o site da Henriques. E no dia 19 de agosto, às 19 horas, a gente vai ter a Caravana Digital, uma edição diretamente de Rio Grande, com o tema da Covid-19, a Monkeypox, protocolos e tratamentos. O evento vai ser presencial, direto da Faculdade de Medicina de Rio Grande, e transmitido via Simpla Streaming, como a gente está nesse evento hoje. Para mais informações, nos acompanhem no Instagram, em @henriquesoficial, e fiquem por dentro de eventos e informações de qualidade na área da saúde. Agradecemos a participação de todos, muito obrigada aos nossos palestrantes, doutora Bettina, doutor Leandro, doutora Dilma, e uma boa noite a todos.